O Amor Mortal. Então vamos lá. Olá, Leandra, acompanho seus vídeos há pouco tempo, mas já me tornei uma grande fã. Eu lhe conheci pelo TikTok e vendo alguns vídeos teus eu resolvi compartilhar a minha história. Vamos lá. Bom, eu peço que não divulgue meu nome e o nome dos envolvidos eu irei mudar por respeito à pessoa em questão. Eu vivi uma história bem pesada e esse relato pode ser um gatilho para algumas pessoas, então peço perdão. Enfim, não irei enrolar mais, então vamos à história. E essa história aconteceu comigo. Após eu sair de uma relação muito tóxica e abusiva, que envolvia muita manipulação emocional, eu resolvi viajar para aliviar o estresse e toda aquela ansiedade que essa situação me gerou. Esse meu ex, ele vivia me ameaçando de se matar caso eu terminasse com ele. Enfim, eu passei alguns meses fora e voltei para minha cidade. Voltei à rotina e comecei a trabalhar. E aí eu resolvi entrar para a academia. Após alguns dias treinando sozinha, eu conheci uma pessoa, um personal. Ele até já era assim, um conhecido, digamos assim, pois ele era primo de uma amiga minha e já tínhamos nos visto antes. Começamos ali a conversar, a brincar, a compartilhar dicas ali de treino e ele sempre muito simpático e atencioso comigo. Até que ele resolveu me ajudar nos treinos, isso de forma gratuita. E ali eu já percebi que ele não queria só amizade. O tempo foi passando, nos víamos todos os dias e era assim, todo dia mesmo, sem falta ali na academia. Até que começamos a nos ver fora da academia. Ele era literalmente um príncipe e eu nunca fui tratada assim, eu nunca fui tão bem tratada por um homem igual era por aquele rapaz. Ele começou a me levar para casa, começamos a compartilhar os nossos problemas e eu até contei para ele sobre o meu último relacionamento e sobre os meus problemas psicológicos gerados por isso, como a ansiedade, enfim, as minhas crises de pânico. E aí ele acabou compartilhando comigo também as suas dores. Ele tinha perdido seu irmão há poucos anos, ele foi vítima, de um ladrão e acabou matando o seu irmão a sangue frio, no meio da rua. E após essa perda, ele me contou que se tornou uma pessoa muito fria e depressiva e já tinha tentado se matar há menos de um ano antes da gente se conhecer. Ele era filho de japoneses e o seu nome eu irei mudar. Deixa eu só ver... Ah, tá. Ela me falou o nome dele aqui, mas ela pediu pra não mencionar. E ela pediu pra chamar ele de Japinha. Tá bom. Que era como eu chamava ele. O Japinha foi compartilhando cada vez mais sobre sua vida comigo. E como eu também já tentei suicídio, acabamos nos tornando mais próximos. Ele ainda sofria muito com as crises e sempre estava ali, e eu estava sempre ali, ajudando ele. E foram inúmeras vezes que ficamos até de manhã conversando para tentar acalmar ele. Bom, isso foi se intensificando. Ele foi se apegando mais ainda a mim e chegou o dia que ele se declarou. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu podia sair com ele. E eu falei que sim, e ele me buscou em casa. Como sempre, ele chegou, abriu a porta do carro, era assim, um verdadeiro cavalheiro. Me abraçou e falou quão linda eu estava. Eu entrei e logo ele também entrou no carro. E pela cidade fomos dar uma volta. Ele, muito agoniado, começou a desabafar. Sobre tudo, sabe? Até que finalmente chegou no assunto. Fulana, eu sou completamente apaixonado por você. Seus olhos me encantam e o seu humor me anima e a tua risada é a minha melhor melodia. Posso ser rejeitado, mas isso eu não posso guardar mais. E foram essas as palavras que eu ouvi dele. Eu não fiquei tão surpresa, porque eu já tinha percebido. Eu falei pra ele a minha situação, que eu tinha recém saído de um relacionamento e que eu não estava pronta. Porém, eu gostava muito dele. Nesse dia em questão, acabamos ficando, ele me beijou. E sim, foi um beijo incrível. Um beijo de alguém realmente apaixonado. E pelo calor, do momento, esse beijo foi além. E nessa mesma noite tivemos a nossa primeira vez. Após essa noite, começamos a ficar algumas vezes. E ele, assim, ainda mais romântico a cada dia que passava. Eu recebia chocolates quase todos os dias. Eram lanches no meu serviço, mas assim, tudo isso em sigilo,
né, por conta da situação. Porém, como é cidade pequena, todo mundo já desconfiou e começou os burburinhos. Literalmente nos tornamos inseparáveis. Então assim, acho que não tinha como as pessoas não perceberem, ainda mais por ser cidade pequena. Bom, tivemos o nosso primeiro encontro e ele me deu o buquê mais lindo que você pode imaginar. Tinha rosas azuis e vermelhas e novamente ele me buscou em casa. Quando eu abri o portão, lá estava ele, todo elegante e com um buquê na mão e um olho brilhando, e os olhos, né, brilhando. Me abraçou, me deu um beijo na testa e com uma carta na mão me disse: eu preciso lhe falar essas palavras. Abriu a porta do carro, eu entrei e lá dentro mais uma surpresa me esperava. Uma linda sacola com chocolates e presentes. Entrei e ele me falou: antes de irmos, eu preciso ler essa carta para você. Ele era um poeta e eu esqueci de mencionar isso no começo do relato. Ele tinha os melhores poemas já escritos. Mas enfim, ele retomou sua fala. Meu amor, irei ler e preste muita atenção. E aí, com a carta ali nas mãos, meio trêmulo, ele começou a falar. Fulana, você é a mais doce das poesias que eu já encontrei. Uma mulher de beleza exuberante e radiante. Eu não sei por onde começar, mas meu coração eu irei abrir para você hoje. Não é só a sua beleza que me encanta, mas a sua força, a sua energia. Tudo em você me faz lhe amar mais ainda. E eu posso lhe falar com certeza, eu te amo com todas as minhas forças. E assim ele foi continuando, com palavras doces e lindas, e no final ele completou. E sabe o mais incrível de tudo isso? Eu não precisando de rascunho nenhum, não precisando de rascunho nenhum para falar de, eu não preciso de rascunho nenhum para falar de você. Essas palavras são todas do meu coração. E aí nisso ele virou a folha que se encontrava em branco. Ai, que gracinha! Ah, não, moça, aí não tem como, né? Não tem como resistir a um negócio desse. Que fofinho! Ai, gente, eu tô vendo que essa história ela vai terminar em desgraça. Isso tá muito bom pra ser verdade. Aquilo é no meio da história. Eu nem vou me animar muito não, porque eu sei que vai vir coisa ruim depois disso aqui. Mas que fofinho. Vou ler isso até mais alto, assim, pra ver se o Davi escuta. Tô brincando. Pra ver se ele faz uns negócios desses. Enfim, brincadeira. Bom, nisso eu chorei. Eu tô quase chorando aqui de emoção e nem é comigo. Bom, ninguém nunca falou algo tão lindo pra mim. A gente, né, se abraçou, nos beijamos e logo seguimos para o restaurante. Fomos comer o que mais amávamos, sushi. E olha, foi algo tão bom e espontâneo. Mas assim, de alguma forma, algo me incomodava. Enfim, eu fui a primeira vez na casa dele, tivemos outra noite e eu dormi por lá e pela manhã eu fui para casa. Mas algo me incomodava, porque eu ainda estava traumatizada com meu antigo relacionamento. E por conta desse relacionamento, eu acabei ganhando um bloqueio emocional. Porém, eu continuava ali, né, ficando com ele. Até que um dia eu resolvi ser sincera com ele. Após o treino, eu falei que queria conversar e falei que sim, eu gostava dele. Porém, não daquela forma. E sim, fui errada em deixar chegar até aquele ponto. E ele pareceu entender, porém implorou para eu não parar de ficar com ele. E, assim, nem nos afastar, sabe? Eu até hesitei um pouco, porém, após ele começar a chorar freneticamente e eu ali tendo o coração muito mole, eu acabei cedendo. Falei que tudo bem, que poderíamos ter uma amizade colorida. E esse foi o meu maior erro. Ele se tornou mais grudento ainda e suas crises aumentaram. Porém, eu comecei a inventar algumas desculpas para não ficarmos mais, porque claramente aquilo tudo estava me incomodando, porque novamente eu estava entrando em um relacionamento abusivo. E lá o ciclo retomou. Novamente eu estava na mesma situação. Eu me senti muito culpada, sabe? E eu resolvi tentar acabar de vez antes que aquilo piorasse. E mais uma vez ele teve a mesma reação. Começou a chorar muito e dizer que a vida não iria mais fazer sentido. E em meio a isso tudo eu comecei a ter crises de pânico. Nisso ele parou um pouco e resolveu me ajudar. E eu falei que eu precisava de um tempo para mim. Abracei ele e pedi: me prometa que você nunca vai fazer nada contra você.
E lembro que ele respondeu: eu prometo te amar, então pode deixar, eu continuarei vivo para você. Após esse dia, ficamos nos vendo apenas na academia, porém todos os dias, até o fatídico dia. Eu tinha saído com as minhas amigas e alguns colegas, eu bebendo e já revoltada com toda aquela situação, eu recebi uma mensagem dele, se despedindo de mim e com algumas palavras de declaração. E por influência de amigas e muito álcool já envolvido, eu apenas disse que ele estava bêbado. Eu apenas disse que ele estava blefando. E esse foi o meu erro. Eu fui para casa e lá brigamos muito por mensagem. Porém, eu fui dormir brigada com ele. Acordei poucas horas depois para trabalhar com muita ressaca e sim, muito ressentida com tudo que tinha acontecido. Eu mandei mensagem preocupada com ele e falei que logo após sair do serviço, eu iria para casa dele para poder ficar com ele. Isso ao meio-dia. Eu passei o dia todo com muita agonia e muita dor no peito. Sabe, um sentimento muito ruim. Até ele me responder dizendo que me amava. Mas naquela situação, ele não podia ficar. Algo que eu esqueci de te mencionar foi que um dia ele me entregou um envelope. Disse pra mim que era algo bom e que eu só podia ler o conteúdo quando ele mandasse. Ele me fez jurar não ler antes. E junto ele me deu um lindo colar de prata com um pingente de coração. Colar no qual eu usei todos os dias. Ele retomou me falando que agora eu podia ler a carta, que chegou o dia. Eu comecei a me desesperar e logo ele me mandou uma foto de visualização única. Essa foto era de uma mesa dele cheia de remédios controlados e era assim, dezenas de remédios. Nisso eu me assustei mais ainda e eu só pedi para ele não fazer nada. E logo mandei mensagem para uma prima dele, eu já estava assim bem desesperada. E aí ele disse... eu já mandei mensagem desesperada. Não me entendi. Eu acho que a prima foi até ele, né? Foi até a casa dele, ou algo do tipo, pelo que ela escreveu aqui. Eu só sei que 1 hora depois, ela me mandou mensagem falando que ele estava dormindo e que não era para que eu me preocupasse. Porém, ela disse que ele não parava de me chamar enquanto dormia. Bom, assim, eu me acalmei um pouco pensando que ele não tinha tomado os remédios. Então, acabei saindo mais cedo do trabalho, por volta das 11h30, e o meu colega foi me levar para casa. Passamos em frente, acredito que seja em frente à casa dele, e ali o meu coração gelou. Vi minha amiga e vi a prima dele desesperada. E quando me viu passando, começou a me gritar. E aí eu apenas respondi que eu ia deixar a minha bolsa em casa e que eu voltava. Pois morávamos muito perto, e nós morávamos muito perto do hospital. E foi isso que eu fiz, né? Passei em casa, deixei a bolsa e voltei. E chegando lá, eu me deparei com a cena mais horrível que eu nunca vou me esquecer. Suas primas estavam chorando e sua mãe gritando, pedindo a Deus para que não levasse o filho dela. E assim, um clima muito, muito pesado. Ali, a minha amiga me explicou que foi ver ele e que ele estava deitado de costas com uma música no celular e o celular no chão. Essa música foi uma música que eu mandei para ele, Poesia Acústica 2. Ai, faleceu morrendo... Faleceu ouvindo Poesia Acústica 2. Credo. Ui. Essa poesia acústica é muito ruim. Meu Deus. Enfim, ela só se desesperou quando virou ele. E aí ela percebeu que ele estava roxo e babando muito. E foi aí que chamaram a ambulância e logo levaram ele para o hospital. Então, aquela hora que a prima dele viu, ele já tinha tomado os remédios, só que ela achou que ele estava dormindo, mas ele era, né, completamente dopado. Bom, e ali naquele clima tenso, eu me ajoelhei no chão do hospital e pedi clemência a Deus. Pedi para ele ficar vivo, até que a enfermeira chamou a sua mãe. Ela não estava presente, pois ela havia ido à igreja pedir orações, mas ali naquele momento eu já entendi. A médica só falaria com a mãe dele. E assim, eu já entendi toda a situação. Então tivemos que chamar pela mãe, que chegou em menos de 5 minutos. Ela entrou na sala para conversar com os médicos e após ela entrar, eu ouvi o grito mais horrível da minha vida. E aí a mãe dele começou a gritar coisas tipo:
Oh, meu Japinha, não, meu Deus, por que você fez isso com meu filho? Meu filho não. Enfim, né, gente? Coisas que qualquer mãe falaria, né? Foi uma facada, assim, foi uma facada no peito. Eu estou digitando aqui, mas com lágrimas escorrendo. Essa foi a pior dor já sentida. O hospital logo ligou, ali do hospital, né, assim, logo foi ligando, né, eu acho que a mãe, né, de amigos e amigos próximos, pois ele era muito amado. E ali meu mundo desabou. Eu comecei a ter crises e ninguém conseguia me acalmar, porque naquele momento só ele podia fazer isso. Eu liguei para minha mãe em prantos e disse: eu perdi a pessoa que eu perdi, eu acho que é isso, a pessoa que me amava, mãe. Eu perdi um pedaço de mim. Bom, me levaram para casa e lá eu corri para o quarto para ler a carta. Irei fixar ela logo embaixo. Ah, agora eu entendi porque que tem uma carta embaixo. Eu achei que ela tinha escrito à mão um relato e tinha me enviado também, porque já teve uma seguidora que fez isso, a avó dela, né, no caso. Então, no caso, é a carta de despedida. Irei fixar ela logo embaixo. E sim, ali naquela carta foi outra facada em meu peito. Era uma carta dele se despedindo de mim. Eu comecei a gritar e ninguém ali me acalmava. Eu só queria ele de volta. E foi aí que a dor veio, porque era para eu ter evitado. Era para eu ter evitado tudo isso, né? Após sua morte, eu nunca mais quis sair de casa. E após esse acontecimento, tudo começou a dar errado. Literalmente tudo. Eu passei 3 dias sem comer nada, apenas tomando água. Eu não tinha fome, não tinha sede direito e eu não queria mais viver. A cada dia que passava, mais falta eu sentia dele. Eu vivia com o colar que ele me deixou, vivia chorando e pedindo para aquilo tudo ser uma mentira, mas não era. Ali eu entrei no poço. 1 mês se passou e eu só piorava, e eu não tinha mais vontade de viver. Até que em um fatídico dia o pior aconteceu. Eu vi um filme que era um filme que ele amava, que se chama As Aventuras de Drummond. E após ouvir a sua famosa frase, que era a seguinte: se caso não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite. E aquela frase foi a primeira coisa que ele colocou na carta que me deu. E ali eu perdi o chão. Eu chorava sem parar. Lembro que estava com um amigo, porém ele acabou me deixando pior ainda. Por ele ter sentimentos por mim, ele começou a ter ciúmes de mim, ele começou a ter ciúmes da minha dor pelo Japa, né, por alguém que tinha falecido. E isso só piorou. Lembro que foi um domingo, isso foi em um domingo, um dia após completar 1 mês de sua morte. Eu comecei a ter uma crise que tirou a minha consciência. E ali eu me vi sem controlar as minhas ações. Quebrei copos e com os cacos ali eu acabei me mutilando por inteira. Vi sangue escorrer, mas eu não sentia nenhuma dor. E eu não sabia o porquê. Em meio a esse descontrole, eu liguei para minha mãe e comecei a falar: mãe, eu preciso sair dessa cidade. Eu preciso ir embora. Minha mãe se desesperou e tentou me acalmar, pois ela morava a 98 quilômetros da minha casa e eu morava apenas com meu irmão, que nesse dia estava completando 1 ano de namoro com minha cunhada. Bom, então assim, não tinha ninguém para ajudar ela e a mãe ficou desesperada, né? Ali o meu corpo se acalmou um pouco, porém a imagem dele não saía da minha cabeça. E eu não sabia o porquê. Eu estava sentindo ele ali, do meu lado. Eu sentia o cheiro dele. Eu sei. Ele estava ali comigo. Ele continuava obcecado por mim, mesmo em outro plano. Eu logo fui tomar um banho. Minha cunhada chegou e eu escondendo ali os meus braços que estava assim todo cortado. Então eu acabei vestindo um vestido que escondia, né, os cortes. E quando ela chegou eu apenas falei: nega, eu estou indo comprar um remédio para cólica e já volto. E aí eu saí. Após sair pelo portão da casa, eu senti ainda mais a presença dele. E no meu ouvido só ecoava: você precisa ir com ele. Você tem que ir com ele. Eu juro, essas palavras não saíam do meu ouvido. No meio da rua, eu comecei a ter outra crise.
E após ver o carro dele passando por mim, eu juro que ali eu vi ele naquele carro. Era o seu semblante e era ele dentro daquele carro. Após isso tudo, meio que a minha mente se apagou. E aí eu te juro, eu só fui acordar 7 dias depois sem entender nada do que estava acontecendo. Eu não estava mais na minha cidade e quando eu abri os meus olhos eu estava na minha casa antiga, que é a casa da minha mãe. Sem entender nada, eu comecei a gritar e minha mãe, às pressas, foi até mim, me abraçou e perguntou o que estava acontecendo. E eu apenas perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? E aí, com os olhos bem arregalados, minha mãe falou: filha, você não lembra de nada? E foi aí que ela me explicou o que aconteceu. Naquele dia que eu contei que eu vi o carro do Japinha na rua e ele dentro do carro, eu fui parar na farmácia, mas eu não lembro como, eu não sei como nem eu fiz isso. Mas me venderam um remédio controlado sem receita. Eu peguei o remédio, comprei uma água e pela rua mesmo eu fui tomando os medicamentos e ao todo eu tomei 34 comprimidos de um antidepressivo, o mais forte que eu já tinha tomado. Cheguei em casa, falei com a minha cunhada que eu estava cansada e que eu ia dormir. E ali ela achou estranho, pois era um domingo, 4 horas da tarde. E eu passei por ela bem tonta, pois ali o remédio já estava fazendo efeito. Ela ali preparando uma surpresa para o meu irmão, pensou que talvez era só sono mesmo, porque ela sabia que eu tinha passado a noite toda acordada, tendo as crises e chorando pelo Japinha. Então assim, mesmo achando estranho, ela falou tudo bem e continuou preparando a surpresa. Por volta das 18, o meu irmão chegou do serviço e perguntou por mim e logo foi atrás. E ali ele viu novamente a mesma cena de um ano atrás. Eu jogada na cama com a boca aberta e muita baba. E ele logo nesse desesperou, começou a gritar e começou a pedir para que eu não morresse, para que Deus não me levasse. E começou a gritar para que alguém chamasse a ambulância. Enquanto isso, ele estava comigo ali nos seus braços, eu estava desacordada e ele clamava pela minha vida. E mesmo eu estando meio grogue, eu comecei a falar. E eu comecei a dizer a seguinte frase: o Japa veio me buscar. E eu ficava repetindo isso. Bom, até que finalmente a ambulância chegou e me levou. E os telefones não paravam de tocar. Era minha mãe, extremamente preocupada, pois ela estava sentindo que algo estava errado. Eu cheguei no hospital e ali começou os procedimentos. Ali, com convulsões, eu gritava pelo nome dele e falava bem alto. Chegou o dia, ele veio me levar. O Japinha está me levando para ele veio me buscar. E aí eu ficava gritando isso. Em meio às explicações da minha mãe, me veio flashes de lembranças naquele hospital. Eu vi ele e eu senti ele pegando na minha mão, eu senti a presença dele ali, eu juro. Ele estava ali comigo e ele queria me levar. Os médicos fizeram uma lavagem em mim e ali saiu muitos comprimidos e junto veio sangue pelo meu nariz. Ninguém acreditou que eu sairia dali viva, mas graças a muitas orações eu sobrevivi e tive alta. Mas ainda estava um pouco inconsciente, então me levaram para casa, na mesma casa que eu tentei me matar. E o pior aconteceu. Estava toda a família ali comigo e logo minha avó chegou. E pelos relatos da minha mãe, ali teve a pior cena que ela podia ver. Ela falou que ia me levar para casa e eu me transformei. Eu comecei a gritar, a me debater e a falar que dali eu não saía. Eu batia a minha cabeça na parede, eu me dava murros e ninguém conseguia me segurar. Até que finalmente conseguiram me colocar sentada e ali minha avó, que é rezadeira, começou a rezar em mim. E ao olhar ali no fundo dos meus olhos, ela se assustou, pois o meu olho mudou de cor. Ali ninguém me reconhecia. Ela orava e pedia que quem estivesse ali, que saísse. Eu não mencionei antes, mas a minha família é muito religiosa e tínhamos uma mãe de santo como amiga. E eu herdei os dons da minha bisa e eu era herdeira ali de alguns dons espirituais. Porém, eu ainda não tinha me desenvolvido. Mas enfim, após minha avó orar muito, meu telefone toca. E era essa amiga mãe de santo. Meu pai atendeu e ela pediu para passar para mim. E pelo telefone mesmo, ela começou a orar. E até hoje eu não sei como ela sabia disso, porque ninguém tinha entrado em contato com ela.
Ela pediu uma foto minha e em seguida falou: quem está aí não é ela, é o rapaz que faleceu. E eu juro, eu não tinha falado com ela sobre isso, mas ela falou que iria me salvar e depois desligou o telefone. Ali minha avó, né, também com os dons, voltou a orar e perguntar quem estava ali e o que queria. E com um sorriso maléfico no rosto, essas palavras saíram da minha boca: eu falei que voltaria para buscar ela. Ela é minha e eu vou levar ela. E falou isso com uma voz totalmente diferente. E eu falava essas mesmas coisas sem parar. Mas ali não era eu. Todos saíram e ali começaram as orações. Até que de repente eu comecei a vomitar. E era um vômito preto. Após vomitar muito, me deram um banho e me levaram para o quarto. E ali eu tentei quebrar tudo. Eu só gritava falando que ele iria me levar e que ninguém tinha forças para me segurar. Até que meu irmão me jogou na cama e foi aí que eu comecei a gritar ainda mais. Sabe, gritar que ele queria me levar e eu pedia socorro. E em um grito ensurdecedor eu parei. Nisso meu telefone tocou e era novamente a mãe de santo. E essa mãe de santo dizia: tira ela daí, eu vou te ajudar e ele só vai embora quando ela sair daí. Ali eu me acalmei e às pressas fizeram uma mala para mim. E depois eu desmaiei e me levaram pro carro. Até que se passaram alguns dias e eu acordei de um coma. E eu me via toda dolorida e machucada, porém sem entender nada. Isso ela já na casa da mãe dela. Então a partir do momento que tiraram ela da casa que ela morava, colocaram ela no carro, ela desmaiou. E aí ela só acordou dias depois lá na casa da mãe, que foi quem contou tudo isso, toda essa situação. Então agora voltando pra linha do tempo certa da história, né? Que foi quando ela acordou. Eliandra, eu lhe digo com clareza, ali era ele querendo me levar. Bom, hoje eu ainda me recupero, mas com muito medo. Estou orando todo dia pela alma dele para ele ficar em paz. Mas eu lhe afirmo, esse amor foi mortal. Uma obsessão nunca vista. E por um milagre eu estou aqui hoje relatando isso. Mas eu ainda sinto a presença dele perto de mim e tenho medo dele novamente tentar me levar. Desculpa pela longa história, mas esse foi o meu relato. E aí, gente, tem as duas cartas anexadas, mas eu não vou mostrar aqui pra vocês porque, gente, é uma coisa extremamente íntima, né? Olha toda essa história. E, gente, que bizarro, né? Eu jurava que ia acontecer algo, assim, com aquele primeiro ex dela. Eu não imaginava que seria com esse. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Assim, ele já tinha deixado uma carta preparada. Eu acho que em algum momento ele já ia fazer isso mesmo. Tipo, eu não acho que seja a culpa da moça que enviou o relato. Então, assim, não se sinta culpado em nenhum momento. Tipo, ele, né, tirou a sua vida por conta de mim. Só pelo fato dele já ter deixado uma carta pronta e, assim, aparentemente essa carta foi deixada em um momento que vocês estavam bem. Então, ele já planejava fazer algo do tipo. E assim, gente, eu teria muitas coisas pra comentar nesse relato, mas não vou ficar me estendendo muito, porque o importante mesmo é contar a história, e eu já contei. Mas eu acho que foi assim como que eu vou dizer, uma sequência de atos errados, né, que desencadeou tudo isso. Eu acho que desde o início, assim, quando você percebeu que você estava com alguns problemas psicológicos por conta do seu antigo relacionamento, e quando você percebeu que ele também tinha, eu acho que ao invés de ficar ali vocês dois tentando se ajudar, já que eram duas pessoas com problemas psicológicos, eu acho que vocês deveriam ter procurado a ajuda de uma terceira pessoa, de um profissional. É muito ruim pra nós mesmos, quando a gente tá com problemas psicológicos e a gente se junta com outra pessoa que tem problema psicológico e fica um tentando ajudar o outro. Isso não dá certo. E eu falo isso por conta, tipo, por experiência própria, assim. Por exemplo, eu tenho meus problemas psicológicos e a minha irmã também tem. Gente, não adianta nós duas ficar uma tentando se ajudar a outra. Quando a gente vê que a gente tá mal, a gente recorre à doutora Laís, porque ela é a médica. Então, assim, gente, um conselho que eu dou: quando vocês observassem que vocês têm uma pessoa próxima a vocês que tá com algum problema psicológico, não tenta você resolver, não tenta você dar conselho. O ideal mesmo é encaminhar para um médico, para uma médica, psicólogo, psicanalista, enfim, alguém que possa ajudar. E também, às vezes, procurar
procurar uma ajuda espiritual. Sabe por quê? Eu fiquei assim um pouco pensativa de que talvez esse rapaz passasse por algum problema espiritual já há muito tempo, que aí somando com tudo virou um problema psicológico também. Porque é bem estranho isso dele ter falecido e querer levar ela também. Isso é uma batalha espiritual muito grande. Então talvez ele já tinha algum obsessor, alguma coisa que fazia mal a ele, junto com os problemas psicológicos, sabe? E pode ser isso que tenha contribuído para ele ter dado um fim à própria vida e queria levar você também. Então às vezes, coitado, nem era só culpa dele, às vezes ele tinha algum obsessor com ele. Então, gente, quando vocês começarem a se relacionar, não precisa ser relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento no trabalho, amigo, amiga, enfim, você vê que a pessoa tá assim, gente, procura instruir ela a procurar um profissional. E toda ajuda é bem-vinda, assim, profissionais da saúde, profissionais espirituais, mas não tenta você ficar tirar a pessoa do poço, porque pode acabar numa situação tipo essa daqui. Acredito que aqui ele poderia nem amar ela de verdade, mas ela ajudou tanto ele numa fase ruim que ele acabou ficando assim com uma certa obsessão por ela. Isso é muito comum quando você tenta ajudar uma pessoa com problemas psicológicos. E às vezes ele poderia ter, por exemplo, se eu não me engano é o border, né, o borderline, que ele tem um apego, às vezes ele pega um apego emocional a uma pessoa específica e, gente, é difícil ele largar aquele apego. Então é muito preocupante. Então, assim, gente, antes de você tentar ajudar você mesmo, instruir a pessoa a procurar ajuda. Porque aqui talvez, se isso tivesse acontecido, talvez essa situação não teria tomado o rumo que tomou. Mas é lógico que isso, gente, não é culpa da moça. Eu imagino que ela deve se sentir culpada. Então, assim, moça, não se sinta culpada. Isso não foi culpa sua. Porque uma coisa que me chamou muita atenção foi a carta. Eu acho que quando a pessoa, ela chega a fazer isso, igual, era um momento bom, eles estavam felizes, ela não tinha falado ainda com ele, né? Assim, eles não tinham se afastado e o menino me mete uma carta dessa. Então, assim, provavelmente já era algo que ele estava planejando. Então, é complicado. Eu acho que ele já pensava em fazer isso e ele fez. Então, não é culpa sua, sabe? Você fez o que estava ao seu alcance também. Você tinha alguns problemas. Ai, gente, são muitas camadas, né? Mas o importante é você, moça, que enviou o relato, não ficar se sentindo culpada. Se apegar bastante a Deus, né? Pedir a Deus para que o espírito dele pare de te atormentar e procure ali a luz, porque às vezes pode ser um obsessor que tá agarrado nele, coitado. Às vezes ele mesmo não tem culpa de estar passando por isso também. Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. Eu espero que, assim, de coração, fique tudo bem pra você. Não vou instruir você a procurar ninguém, porque eu acho que você já deve estar bem acompanhada. Você tem uma amiga que é mãe de santo, tem a sua avó que manja ali das rezas. Então, o negócio é focar bastante em oração, manter sua fé ali firme, que você vai assim, se livrar disso tudo, né? Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. Eu sinto muito por você ter passado por tudo isso. E é isso, gente. Também quero agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.